Você se sente revigorado ou revigorada quando escuta uma bela abordagem bíblica? Você se sente mais preparada, blindada para lidar com as coisas do dia a dia quando você consegue escutar uma boa abordagem bíblica? Você tem fé em Deus? Está um tanto desanimado com tanta coisa que acontece e você não vê nada do Evangelho em relação a lidar com isso e se posicionar e se revigorar espiritualmente? Então nós vamos abordar no próximo bloco 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios, que seria a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, aonde o apóstolo Paulo dá um show de estratégias de pregação. Então é disso que eu vou tratar nesse post e eu vou separar em capítulos. Então, se você olhar na descrição do vídeo, de repente você não pode ver o vídeo todo, você vai vendo em partes, lá tem as partes e os temas das partes. Você clicando no tempo da parte já cai naquilo que você quer, ok? Se você já sabe, desconsidera. Então vamos nessa. Então vamos lá, com muita paciência, com muito foco, sem barulho, sem distrações. Vamos estudar esse capítulo que é fantástico. Então vamos lá. Do que se trata basicamente esse capítulo? Se trata de uma injustiça que se fazia contra o pessoal que pregava as coisas de Cristo. E eles chegaram ao ponto de achar que não deveriam dar dinheiro para sustentar os apóstolos. Então, o que acontece? Paulo reage. Então, o que ele diz? Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Quer dizer, se os outros não querem me ajudar a fazer essa pregação, me sustentar, que era o mínimo, ele falou, ao menos vocês. Quer dizer, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. Quer dizer, judeus, num primeiro momento, era a preferência da pregação de Cristo. Olha lá, esta é minha defesa para com os que me condenam. Olha lá, não temos nós que ele queria dizer, eram os que pregam a palavra de Cristo, né, autorizados na época. Nós não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Presta atenção, porque a Igreja Católica, o padre não pode casar. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que eram pessoas desse grupo. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, para se dedicar integralmente à pregação. Porque eles viajavam, andavam muito, era dia e noite praticamente. Eles não tinham, mal tinham roupa para vestir, muitas vezes não tinham o que comer, nem beber. Eram agredidos e desprezados, ofendidos, ficavam doentes também. Então aqui está, olha lá, quem jamais milita a sua própria custa? Ou seja, você vai defender alguma coisa sem ter como você fazer isso? Quer dizer, você vai pagar para fazer uma coisa, sendo que você não tem como ganhar para fazer aquilo? Como é que você vai se manter? Comer, beber, se vestir, ter onde morar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Então até aí ele está justificando que ele está fazendo um trabalho de Deus e ele tem direito de ser mantido nas suas necessidades mínimas pelos que estão ali se beneficiando da pregação de Deus. Porque isso é a vontade de Deus, não dele.
Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, o boi que trabalha tem que comer. Você vai, tipo, amarrar a boca dele para ele não comer só trabalhar? Não tem como. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então aqui está. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Quer dizer, se eu planto as uvas, eu tenho o direito de comer as uvas. Se nós semeamos as coisas espirituais, olha aqui já está entrando no conteúdo principal do post. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Quer dizer, se a gente vai, tipo, dar uma coisa que é infinitamente superior ao que existe nesse mundo, que é a vida eterna no espírito, será que é pedir muito coisas materiais aqui, que a gente precisa para fazer o trabalho? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Ou seja, o pessoal que abusava de impostos, explorava o salário deles, esse tipo de coisa. Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Quer dizer, se vocês não quiserem dar, se defendendo, né? Ele falou, a gente passa fome, a gente passa sede, a gente apanha, a gente dorme na rua, né, para que vocês não botem defeito no Evangelho, falando que o Evangelho tipo, serve para a gente se dar bem na vida. É isso que ele quis dizer aqui. Ó, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que, por exemplo, que nem tinha o templo dos judeus, né? Os sacerdotes, eles se alimentavam de uma parte que era do dízimo. Quer dizer, isso não era novidade, não era para ser novidade. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, quer dizer, ele não está falando, ó, você vai trabalhar nisso e depois você vai pregar. Porque Paulo fazia tendas, né? Era o ofício dele. Então muitas vezes ele trabalhava fazendo tendas até para ajudar os outros da igreja. Imagine. Então tá, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Aí ele está falando que ele poderia perder a salvação se ele vivesse, né, para isso que eles estavam acusando ele. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, que é outra abordagem, tipo assim, se vocês esperam, né, uma coisa, né, tipo, o que os pastores fazem hoje, é espetáculo, show, essas coisas aí que nem os fariseus do templo lá gostavam de fazer para chamar atenção, ter destaque social, essas coisas, eu não vou fazer isso, entende? E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Quer dizer, se eu faço de boa mente, terei prêmio, que é o que? Vida eterna. Mas se eu não faço por fazer, sabe? Então é apenas um trabalho que eu estou fazendo e vai ficar só nisso mesmo. Eu vou viver dos recursos que ele me dá, eu vou sobreviver, mas eu não vou ter vida eterna. É isso que ele está falando aqui. Então ele fala logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Aqui, principalmente para você, Daniel, meu irmãozinho, começa o que eu comentei com você. Porque sendo livre para com todos, ou seja, ele não devia nada para ninguém, ele se fez de servo, como se devesse
obrigação, atenção, etc., a todos para ganhar ainda mais o que? Pessoas que se convertessem. E fiz-me como judeu para os judeus, porque os judeus estranhavam a pessoa se comportar como quem não fosse judeu. Então fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Traduzindo, enquanto a pregação começava com os apóstolos, muitos judeus ainda viviam pela lei de Moisés. Então eles não aceitavam comportamentos que não fossem pela lei de Moisés. Só que Cristo foi a atualização da lei de Moisés. Então agora era a fé que estava predominando, não a lei de Moisés. Então o Paulo tinha cuidado de agir dentro dessa lei para ir trazendo cuidadosamente o pessoal para o Evangelho de Deus com o upgrade de Cristo. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Traduzindo novamente. Então, para os que estão sem lei, são os que não estão nem em Cristo, que não conhecia, e nem são judeus. Então, estão sem lei. Como se estivesse sem lei, como se ele lidava com eles como se fosse um deles. Mas, olha lá, para os que estão sem lei, como nesse caso que eu disse, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus. Ou seja, mesmo ele parecendo que não tinha lei, ele estava sem lei para com Deus porque estava em Cristo, na upgrade de Cristo. Olha lá, mas debaixo da lei de Cristo, que é a fé, não mais a lei na íntegra, né, de Moisés. Ó, para ganhar os que estão sem lei, quer dizer que não são judeus e nem são cristãos. Fiz-me como fraco para os fracos, porque se você chegar no fraco com uma aura de poder, de força, de convencimento rude, ele vai se assustar, vai ouvir o que você vai falar de medo, vai aparentemente concordar com o que você disse por medo e não volta mais. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, quer dizer, adotou vários personagens, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então é engenharia social, mas não voltada para o engano maligno, mas com personagens voltados para uma engenharia social boa. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aqui, nessa 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, está o espírito desse canal Joio versus Trigo. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então eu boto um vídeo para inscritos e não inscritos, fazendo um exercício absurdo de treinamento de força, que já tem 1.400 visualizações, enquanto meus posts, que são os principais, voltados para as coisas de Deus aqui, tem 50, 30, 70, 60. Tenho playlist de artes, tenho playlist de esporte, que o apóstolo Paulo, ele vai falar alguma coisa de esporte, porque ele corria. Olha lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Traduzindo,
todos que correm atrás da palavra de Deus, ganharão o primeiro lugar, que seria a vida eterna. Todos que correm atrás das benesses do sistema mundano ficarão, na sua grande maioria, para trás, sem premiação. Sem primeiro, segundo ou terceiro, um exemplo. Então ele disse: e todo aquele que luta de tudo se abstém, ou seja, aquele que fixa num objetivo nesse mundo que não é de Deus, que para você ser campeão olímpico, eu vou ser um artista super consagrado mundialmente, eu quero ser um grande ator internacional. Então ele de tudo se abstém para isso. É o sacrifício. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Por que coroa corruptível? Porque não significa nada para Deus, para te salvar. Nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, os que conseguirem agradar e serem aprovados pelo nosso Pai Altíssimo serão coroados, premiados. Porque antes eles colocavam uma coroa de louros para premiar os atletas, não era medalha no pescoço. Por isso a simbologia da coroa. Ó. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, quer dizer, saber se eu vou ganhar ou não um prêmio mundano. Assim combato, não como batendo no ar. Quer dizer, ele não vai correr no meio de muitos para tentar ganhar uma das 3 premiações, um exemplo, que não vão significar nada e dar soco no ar comemorando. Pelo contrário, ele fala que assim combato, não como batendo no ar, quer dizer, na certeza que eu vou ganhar. Entende? E aí, ó, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, o 23, a 1 Coríntios 9, 23 e a 27, eu procuro me encaixar. Eu procuro alcançar essa essência, que seria: faço por causa do Evangelho para também ser participante dele, crescer fazendo isso junto com os outros, e se preciso subjugo o meu corpo, quer dizer, abro mão de um monte de coisa, reduzo a servidão, quer dizer, resisto aos prazeres mundanos para que, pregando aos outros, eu falando isso para vocês, eu mesmo não venha de alguma maneira a fazer besteira e me ferrar. Então, pessoal, vou ficando por aqui. É uma coisa que não se vê em muitas igrejas pregar dessa forma, porque eu acompanho muita coisa na web de muitos anos já. Eu costumo ficar 10 a 12 horas por dia ou mais, estudando, pesquisando e vendo um monte de coisas fora que aparecem do nada na minha frente. Ok? Então fiquem com Deus aí. Daniel, 1 Coríntios 9, aí, dá uma olhada aí, você que tem esses estagiários aí, de repente surge uma janela de oportunidade em alguma situação ou outra aí, e lembre-se dessas estratégias aqui. Talvez uma coisinha de nada que você faça, pela referência que você é para eles, né, pela personalidade, pelo exemplo, você faça a diferença na vida deles aí. Não subestime, tá? É isso aí, pessoal.